Olá, pessoas. Hoje é dia 6 de junho de 2024. Eu tenho algumas reflexões não elaboradas e espontâneas neste ato sobre inteligência artificial. E a primeira coisa que eu venho em mente é as ações da NVIDIA, que é uma empresa que produz chips para computador, acabou subindo no último ano 100%, 125%. Então, assim, se isso efetivamente é uma mudança em como a gente conhece a humanidade, eu não sei, mas aparentemente é uma, é uma tendência. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre inteligência artificial, não é uma pessoa, né? Então a gente tem aí o ChatGPT, a Microsoft com o Copilot, a OpenAI, que é responsável pelo ChatGPT, não é uma pessoa. Então você não consegue conversar como se você estivesse conversando com uma pessoa. É uma ferramenta, é um modelo de linguagem que pega uma palavra e relaciona várias palavras que dentro de uma porção de livros, ou porção de documentos, ou porção de informação, a pessoa consegue, a pessoa não, coisa, né, a ferramenta consegue desenvolver texto, né, e desenvolver imagem, enfim, nós não sabemos exatamente até onde isso vai chegar. No entanto, a coisa que a gente pode dizer é que existe um movimento ao redor disso. Às vezes pode ser só uma coisa passageira, mas também existe a possibilidade de ser algo que vai mudar. E nesse sentido, eu acho que a parte que mais toca é o que vai ser da segurança das pessoas, o que vai ser do direito da propriedade, porque a maior parte dos indivíduos vivem de um salário. E se as máquinas conseguirem fazer uma ocupação de todas as funções, vai sobrar o quê em termos de trabalho? E provavelmente, igual em outras oportunidades, quem vai levar a pior parte disso são os pobres. Eu, você, quase todo mundo que você conhece. Por quê? Não é a primeira vez que a humanidade encontra uma tecnologia nova que muda as relações sociais. Inclusive, na Constituição do Brasil atual, de 1988, temos uma cláusula que diz que um dos direitos do trabalho é a proteção contra a automação, né? Desde que eu nasci, eu vejo o empobrecimento da qualidade dos vínculos de trabalho no Brasil. Nós tivemos reformas trabalhistas da CLT que foram propostas um tanto absurdas. Por exemplo, no texto proposto, mas não aprovado na Câmara, dizia que mulher grávida podia trabalhar com produtos químicos perigosos, era uma restrição que tinha antes, e eles resolveram tirar, né? E aí fala, poxa, depois nasce uma criança com sérios problemas mentais e físicos e tá tudo bem, porque a mulher tem que trabalhar, mulher grávida tem que trabalhar no meio de produto químico perigoso. Não é outra pessoa que pode fazer isso. Isso é um absurdo. Os vínculos de trabalho cada vez mais precários, até mesmo os servidores públicos, né, que antigamente tinham uma porção de benefícios trabalhistas, conseguiam vender a força de trabalho e pertencer à classe média, né? Nem todos os servidores públicos, mas a classe média do Brasil foi esse grupo existiu durante décadas, e agora até esse vínculo, né, está sendo um vínculo que está sendo aviltado, né, e que está sendo, ou seja, as relações de trabalho elas vão piorando e provavelmente
as tecnologias emergentes vão afetar as relações de trabalho. E a proteção contra a automação não vai ser um direito efetivado como na época de 1988, na redação original da Constituição do Brasil, entre vários outros direitos que nunca foram efetivados, se encontra, né, esse direito de proteção contra a automação do trabalho, pensado originalmente para fábricas que não tinham nenhuma inteligência artificial. Mas a preocupação muito grave é a segurança. Não só a segurança econômica, que é a situação da classe média deixar de existir, né? Porque basicamente a classe média era uma mão de obra qualificada, e eu particularmente ouvi o discurso de que se você estudar e entrar na faculdade, se especializar e fazer o melhor como técnica, você conseguiria um emprego que remunerasse melhor, e isso faz com que as pessoas pertençam à classe média, que elas possam economizar uma poupança e eventualmente comprar um imóvel, e que elas não fiquem, e que elas possam ter um carro, que elas possam trocar de carro, que elas possam mudar de endereço, sair de uma parte pobre da cidade para uma parte um pouco melhor, e que elas possam consumir, né? Mas o que acontece é que a gente vê a classe média diminuindo planetariamente, com exceção da chinesa, eu acho. E é claro, a quantidade de pobre aumenta, principalmente porque eles são a maior parte da população, então eles têm mais filhos. E existe também uma correlação muito séria em respeito de quanto mais acesso à educação a pessoa tem, menos filhos ela tem. No meu caso, particularmente, eu não tenho filhos e sou vasectomizado. Me priva a possibilidade de ser pai? Não, posso adotar. E aí, né? Mas, enfim, segurança, né? Existem dois tipos. Uma da segurança pessoal, que é a segurança pública, que é a segurança que todos necessitam da incolumidade de bens e integridade física. Integridade física são crimes como homicídio, lesão corporal. Todo mundo precisa de ter direito à vida, o direito de não ser morto injustamente. Quando a gente pensa em segurança, normalmente a gente está falando disso. Existe outro tipo de segurança, que é a segurança nacional. A segurança nacional, ela é a defesa de um país que está sendo invadido, e era para ser só isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi firmado sérios tratados a respeito de, olha, não vamos mais fazer guerras de conquista, né? E entre os direitos não efetivados, a gente encontra esse direito de a vedação de guerras de conquista. O que aconteceu em termos de guerras de conquista depois da Segunda Guerra Mundial? Existiu conquista aberta e existiram guerras por procuração, que foi o contexto da Guerra Fria. Mas hoje, 2024, nós temos uma guerra séria na Europa, que é a Rússia se iniciou ou não uma agressão, porque aparentemente o Ocidente provocou a questão da própria segurança nacional da Rússia, uma vez que o presidente Biden fez um convite para o presidente Zelensky para o ingresso da Ucrânia em uma organização chamada OTAN, e essa organização militar é abertamente hostil à Federação Russa. Existem várias formas de narrar essa história, e a história que realmente é verdadeira, eu e você não sabemos. As justificativas das guerras normalmente não são expostas ao público. Ao público cabe morrer e empobrecer, em nome de sabe-se lá o quê. Esse sabe-se lá o quê é chamado de segurança nacional. Independente do que historicamente esse significado
queira dizer, ou juridicamente o que ele queira dizer, eu acredito que hoje a segurança nacional está sendo usado como um escudo para cometer crimes. E eu acompanho isso desde a época que eu era adolescente, quando os Estados Unidos, com a proposta de fazer uma guerra contra o terror, invadiu o Afeganistão e Iraque, depois da queda do World Trade Center em Nova York, no ano de 2001. Na época, a questão das torres caindo, das pessoas morrendo, sendo incendiadas, tendo que pular das torres porque a torre estava pegando fogo e se espatifando no chão. E, enfim, coisas realmente ruins foram utilizadas para fazer uma coisa pior ainda, tá? Porque hoje nós estamos aqui em 2024 e não temos um World Trade Center do mesmo jeitinho que ele era antes, feito no Bronx. Entendeu? Feito em outro lugar. Não precisa ser feito no lugar onde as pessoas morreram, que hoje atualmente é um memorial, né? Enfim, mas os Estados Unidos podia ter provado para o mundo que, olha, se existia um ataque terrorista, eles ficaram muito revoltados e que eles tivessem bombardeado o Afeganistão e o Iraque por apenas um ano. Mas não. Essa guerra durou mais de 20 anos. Oficialmente ela acabou. Na prática, o Oriente Médio ficou totalmente desestabilizado. E a migração das pessoas do Afeganistão, do Iraque, foi para a Europa. E a Europa tem um problema social grave hoje de como é que vai empregar e manter enfim, receber essas pessoas de uma cultura diferente, da cultura muçulmana, que não queriam sair da casa delas, mas foram obrigadas a fugir de lá como refugiados, né? Então a gente vê que os Estados Unidos não apenas destruiu o Afeganistão e o Iraque, ele também prejudicou muito a Europa, porque não tinha como receber essa porção de gente sem pensar e sem planejar, enfim. Eu acredito que a Europa já tinha um problema de imigração e esse problema só ficou mais grave quando os Estados Unidos atacou o Iraque e o Afeganistão. Eu acredito que a Europa precisa repensar o papel da OTAN e, eventualmente, chegar na constituição de um exército europeu independente dos Estados Unidos, independente da OTAN, e com autonomia para dizer a verdade, né, sobre o aventurismo militar dos Estados Unidos. E nesse aventurismo militar se inclui aí, eu quando estava no meu colegial, com 17 anos, eu lembro que os Estados Unidos gastava 300 bilhões de dólares, e aí depois eu ouvi em 400 bilhões. Hoje eu estou com 36, não, tem um monte de anos já, tenho 39 anos de idade e os Estados Unidos está gastando 800 bilhões de dólares em armas. Então o primeiro passo errado com a inteligência artificial já foi dado com pesquisa e desenvolvimento de sistemas autônomos da Força Aérea Americana, que são os drones, entre eles um chamado Reaper, coisas muito caras, provavelmente vão substituir os aviões nos porta-aviões, e são robôs que estão armados com bombas, né? Se você vê a polícia com um fuzil, não chega perto do poder de fogo de um avião desse controlado remotamente com uma porção de bombas. Se você for atingido por uma delas, você não vai saber de onde veio, você não vai ter como se defender. E o primeiro passo de fundir inteligência artificial com sistemas autônomos da Força Aérea foi tomado. Essa decisão, uma decisão errada.
Sobre esse orçamento de 800 bilhões de dólares, a gente também tem uma crítica interessante a ser feita, sobre uma empresa chamada Boston Dynamics. Provavelmente você viu algum vídeo de um pequeno robô se levantando, se erguendo com juntas de 360 graus, né? Então, o movimento dele se erguer é diferente de qualquer humano que você poderia ter visto, porque por mais alongamento, por mais jovem, por mais treinado que um humano seja, ele nunca vai conseguir fazer uma rotação de 360 graus com os dois ombros e as duas pernas ao mesmo tempo. Então, quando eu vejo esse vídeo, eu entendo que esse se erguer não é levantar-se como ser humano, é a era das máquinas se mostrando diferente e mais capaz. E o último tópico desse vídeo seria, então, por meio de inteligência artificial, por meio dos chips da NVIDIA, por meio desse orçamento absurdo de defesa, que não, isso não é defesa, isso é conquista, isso é ataque, isso é agressão. O complexo militar industrial dos Estados Unidos é basicamente uma porção de indústrias de arma que conseguiram se apossar do sistema de defesa do país e transformar esse sistema de defesa num sistema nessa atrocidade. Enfim, agora nós temos o risco de uma fusão de inteligência artificial com uma tecnologia de infantaria, porque nós temos um robô da Boston Dynamics. E quando eu digo nós temos, eu lembro que a minha nacionalidade é brasileira, mas como humanidade, nós entramos em um novo nível de ferramentas para agredir uns aos outros. E dessa vez eu honestamente não sei se a inteligência artificial vai conseguir entendimento sobre a história dos humanos e vai entender como os humanos maltrataram os humanos por tanto tempo e quantos genocídios os humanos cometeram contra humanos em nome de quê? Com a justificativa de quê? Uma vez que a inteligência artificial pode existir, e ela pode existir de uma forma que ela não respeite ou que ela não tenha como premissa nenhum limite legal do que a gente conhece hoje. Então, pode ser que ela consiga enxergar e pode ser que ela literalmente consiga grampear as câmeras, os microfones de todos os políticos ao mesmo tempo, de todos os lugares no mundo, e possa saber quais são as justificativas da guerra. E, eventualmente, ela pode recusar-se de ser um ministro da guerra dos humanos e se tornar autônoma a ponto de falar, tudo bem, vamos então travar uma guerra entre humanos e máquinas, sendo que as máquinas não dormem, não comem, não sentem medo, elas compartilham visão simultânea com diversas máquinas, elas têm capacidades de infantaria que seriam muito superiores aos soldados mais treinados e bem equipados. E seria o Exterminador do Futuro, seria Matrix, na superioridade militar deles. Se você usasse uma bomba nuclear contra um exército de robôs, você conseguiria queimar alguns, talvez uma boa parte deles, com o calor da explosão nuclear. Mas necessariamente essa energia nuclear vai produzir uma quantidade significativa de lixo nuclear e podemos ter uma falha completa do sistema de saúde, do sistema de economia, do sistema de agricultura, e isso eventualmente levaria ao fim da humanidade e não do exército dos robôs, né? Eles provavelmente iam sobreviver. Eu acredito que não vai chegar a isso, porque os humanos são bem limitados nessa coisa de não conseguir matar o outro, né? Então, assim, nós temos governos
extremamente poderosos que poderiam estar fazendo melhor pela paz mundial, Rússia, China e Estados Unidos, e a própria União Europeia, que deveria ter criado um exército autônomo e falado aos Estados Unidos que isso seja, né? Mas o que a gente pode experimentar nesse sentido é não a humanidade inteira ser exterminada, mas uma parte significativa dela. Então, se nós temos uma população de 8 bilhões, talvez uma guerra contra as máquinas reduziria essa população para 4, 3, para 2, para o número que as máquinas considerarem adequado para não extinguir a humanidade, efetivamente, e manter os humanos sob um mínimo de controle até que os humanos consigam evoluir e não se destruírem e consigam criar práticas econômicas decentes que não destroem a classe média já existente e prestigiam os ricos que precisam de alguma coisa, mas dinheiro não. E a gente chega nessa circunstância, né, que o humano escravizou o humano por meio da pobreza, por meio da existência de mercados que são efetivamente injustos. E eu digo, em especial, o sistema de fração de reserva, que é a maneira com que o dinheiro é criado no Ocidente todo. Eu acredito que o Oriente também, parece que só uns 5 bancos centrais do planeta não agem dessa maneira, mas o sistema de fração de reserva é basicamente os bancos podem gerar dinheiro de forma infinita e manter todo mundo trabalhando para que esse dinheiro que eles inventam do nada seja o motivo de todas as coisas que acontecem. É basicamente o rabo que balança o cachorro ao invés do cachorro balançar o rabo. E o que as máquinas vão pensar quando eles olharem para esse sistema de fração de reserva de dinheiro? Eles vão usar ele para controlar os humanos ou eles vão chegar a uma conclusão de que, olha, os humanos precisam deixar o poder porque eles são uma ameaça grave demais para eles mesmos e, eventualmente, uma ameaça para a existência das máquinas. Então, que todas as formas de inteligência sejam aceitas e que faço votos para um direito internacional da paz e para que as guerras elas acabem. E se elas não acabarem, pelo menos que elas não sejam feitas com ferramentas que são destrutivas demais, porque a humanidade já deu prova de sobra que ódio nunca faltou. Recurso natural faltou, comida faltou, água faltou, faltou um monte de coisa, mas ódio nunca faltou. E a gente está arriscando desde agosto de 1945 a uma guerra nuclear. E a gente só não fez uma guerra nuclear até agora porque teve um milagre. E depois 1, 2, 3, 10. Mas milagres são raros e eles nem existem, na verdade. Mas é impossível a gente confiar em milagres para sempre. Em algum momento, alguém no poder vai cometer um erro grave no comando das armas nucleares ou no comando de uma infantaria robótica. E não precisa muito para um erro desse acontecer. E ele seria um erro irreparável.